Olá, mais aqui uma dica aqui do canal, dicas e consertos e mensagens. A dica de hoje, eu vejo que ainda existem muitas dúvidas em relação, né, a como fazer essas bobinas, em relação, né, à questão dos terminais. Nós estamos aqui em cima aqui. Antes de mais nada aí, eu quero que você se inscreva no canal se você não é inscrito, dê aquele joinha, compartilhe, entendeu, né? É muito importante o seu joinha aí, porque vai fazer com que esse canal cresça, né, que esses vídeos sejam mais divulgados pelo YouTube. Então tá aí, lembrando que nós estamos na parceria dos canais do YouTube, né, ao qual existem uns prêmios aí que ajuda muitas pessoas aí, né? E todo mês é sorteado uns prêmios, né? Grátis, sem pagar nada. É só você fazer parte aí dos canais do parceiro do YouTube, ou seja, no Telegram. Ela vai estar lá explicando as regras, né, que você tem que fazer para poder participar, né, desse sorteio. Então vamos lá, vamos explicar aqui. Aqui nós temos aqui a bobina de trabalho. Essa bobina de trabalho ela é composta por 4 grupos de bobina. Ou seja, é um jogo, né, de 4 bobinas. Aqui nós vemos aqui que ela tem aqui o começo dela aqui e tem aqui o fim, certo? Aqui eu faço aqui 500 voltas de espira aqui. Eu não aparto o fio, tá aqui, ó, não tá apartado, certo? O que eu vou fazer? Vou continuar fazendo as outras 500, 500, 500. É só um exemplo que eu tô dando, gente. Não vamos se basear aqui pelo que eu tô falando, não, que é simples uma explicação como é que elas são feitas essas bobinas, né? Tá aqui, ó, 500. Aí quando eu termino de fazer as 500, aí eu já pulo aqui para fazer as outras 500 na rebobinadeira lá no caso, e assim por diante, certo? Então nós temos aqui um terminal de um lado e um terminal do outro. Agora eu vou explicar como é feita a bobina auxiliar. Então aqui nessa bobina aqui nós já temos já 2 terminais, que é o começo e o fim, correto? Vamos passar agora para a bobina auxiliar, ao qual ela vai ter 3 terminais desse aqui, certo? Vai ser diferente. Ó, aqui está as 4 bobinas auxiliar, certo? Aqui está as 4 bobinas de trabalho, até coloquei uma aqui dentro aqui já, certo? Já coloquei, ok? Então tá aqui, ó. Como é que elas são feitas? Aqui vamos dizer que aqui também tem 500 espiras. Aí esse aqui é só um exemplo que eu tô falando, certo? É exemplo. Não vão se basear no sentido de quantas espiras tem, certo? Mas tá aqui, ó. Aqui nós temos aqui 3 terminais aqui, que é 3 começos, tá vendo? 3 começos. E nós temos aqui no outro lado aqui 3 fins. Então como é que são feitas essas bobinas? Vou dar uma explicação como é que funciona. Na rebobinadeira você vai colocar 300, né? Quando você for fazer, você faz a marcação, certo? Você dá um nó aqui no começo da de 300, certo? Aí você vai colocar aqui, ó, 300, 300, 300 e 300. Aí você aparta o fio aqui, ó, certo? Você aparta o fio e dá 3 nó nesse terminal aqui. Ou seja, 3 nó não, um nó, corrigindo, um nó. Então nós temos aqui, ó, um nó no começo e um nó no final. Pronto. Agora vamos começar a fazer a outra camada, que elas são compostas por 3 camadas. Então tá aqui, ó, vou colocar agora a segunda camada. O que é que eu vou fazer? Na primeira eu dei um nó, nessa aqui eu vou dar 2. Eu vou colocar, ó, 100, 100, 100, 100. Terminou aqui, terminou. Aparto o fio. E agora eu vou dar 2 nó também aqui no fim, para ficar 2 nó no começo e 2 nó no final. Então nós já temos aqui, ó, 400, 400, 400 e 400. Agora vamos fazer o que? Vamos colocar mais 100 por cima. Então antes de colocar as 100, o que é que eu faço? Vou dar agora 3 nó aqui no começo, né? 3 nó nessa bobina aqui, esse fio. Aí eu coloco 100, 100, 100 e 100. Aparto o fio aqui e dou 3 nó. Então agora eu tenho 3 nó aqui no final e 3 nó no começo, certo? Para que esses nó? Para poder você fazer o fechamento. Se você não fizer esses nó, fica ruim você fazer o fechamento. É bem difícil mesmo fazer. Vai dar mais trabalho, mais dor de cabeça. Então tá aqui, ó. Essas bobinas são feitas, essas camadas são feitas, entendendo? Você faz uma camada aqui, entendendo? Outra aqui. Você só vai apartar o fio, que nem eu falei.
Quando você começa aqui, que é o começo dela aqui, vamos dizer assim, começar, quando chegar no final aqui, que você vai apartar o fio, certo? Elas todas são interligadas uma na outra, ó. Tá vendo aqui, ó? A passagem das três. Aqui também tá a passagem das três também e vice-versa. Então tá aí uma explicação, né? Bobina de camada. Então aqui nós temos três do meu lado esquerdo, que são os três fins. Então três fins aqui da bobina auxiliar com um fim de trabalho vai fazer quatro terminais. Do meu lado direito aqui, que é o fim. No começo eu vou ter três aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, três aqui no começo, né? Com mais uma da de trabalho que tá aqui, eu vou ter quatro terminais agora, que vai formar 8 terminais de um lado e 8 terminal do outro. Fechamento, já tem vídeo explicando como que faz o fechamento. Então tá aí, até o próximo. Dê seu joinha. A questão aí da divisão que eu fiz aí é só um exemplo, viu? Porque a divisão, para você dividir essas camadas aí, é uma porcentagem que existe aí que você tem que fazer. Eu não faço porcentagem não, eu jogo direto aí.